Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao Português Tune. O tema de hoje vai ser o 25 de Abril. Eu hoje não vou falar na perspectiva de ensinar algo, simplesmente vou partilhar as minhas perspectivas, o meu ponto de vista sobre o que é o 25 de Abril para mim, enquanto portuguesa. Já deves ter ouvido falar do 25 de Abril de 1974, da Revolução dos Escravos ou do Dia da Liberdade em Portugal. Há muitos vídeos e outros recursos que te podem contextualizar esta data melhor do que eu, em termos históricos, com certeza, e portanto não é essa a minha intenção. A minha intenção é falar de o que é que eu aprendi quando era pequenina, quando andei na escola, o que é que me contaram sobre o que é o 25 de Abril e o que é que esta data significa para mim hoje. Ora bem, visto que este vídeo é basicamente uma exposição do meu ponto de vista, da minha perspectiva, vamos então começar dessa forma. Eu nasci 18 anos depois do 25 de Abril de 1974. E na minha altura, na altura em que eu andei na escola, era normal, e eu penso que será ainda hoje, ensinar às crianças na escola bastante cedo o que é o 25 de Abril. Em resumo, no dia 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas executou um golpe de Estado que tirou o poder ao regime que estava no poder, que era um regime ditatorial chamado Estado Novo. Também já deves ter ouvido falar de António de Oliveira Salazar ou Marcelo Caetano. Estes foram líderes do Estado Novo, o Salazar o mais conhecido, o mais ínfame, e Marcelo Caetano foi o último líder do regime. No 25 de abril de 1974, executou-se então um golpe de Estado, um golpe militar. Quando eu era pequenina, na escola, o que nos foi contado, o que nos foi transmitido, a ideia de o que é, qual é o simbolismo do 25 de Abril, porque é que foi tão importante e tão importante e tão bom para o nosso país, foi que antes do 25 de Abril a vida era muito diferente do que aquilo que é agora ou aquilo que é na altura em que eu andava na escola. O que nos foi transmitido foi que havia muito analfabetismo em Portugal, as pessoas não sabiam ler, escrever, eram muito pobres, portanto, Portugal era um país extremamente pobre e sem liberdade de expressão. Uma coisa relevante, obviamente, neste contexto é que havia bastantes presos políticos, pessoas que se tinham oposto ao regime de Salazar e de Caetano e que acabaram por ser presos porque tinham ideias diferentes. E, portanto, isso é uma coisa muito importante na temática do 25 de Abril. É que antes de 25 de Abril de 1974, as pessoas viviam numa ditadura em que não se podiam opor, não se podiam manifestar contra o regime. O 25 de Abril foi uma revolução muito peculiar, de certa forma, e ficou com o nome a Revolução dos Cravos por motivos peculiares. A Revolução dos Escravos foi quase pacífica. Claro que não foi completamente pacífica, mas em vez de a cor do dia ser vermelho nas ruas, vermelho de sangue, foi vermelho de cravos, vermelho das pétalas dos cravos, das flores. E, portanto, isso fez com que esta revolução tivesse, para já, um nome emblemático da Revolução dos Cravos e também, eu acho que se romantiza, de certa forma, o facto de ter sido uma revolução sem tanto horror. Se calhar aquilo que podia ter sido um dia muito diferente. Nesse dia, no dia 25 de Abril, havia uma florista que estava em Lisboa, onde aconteceu o golpe de Estado, e ela distribuiu cravos na ponta das espingardas. O que se viu foram cravos. E, portanto, são estas imagens marcantes que temos do dia 25 de Abril, ainda hoje, em que vemos
flores, são imagens de certa forma bonitas. Isso é uma parte bastante interessante do 25 de Abril, da Revolução dos Escravos. E depois outra coisa que eu acho bastante interessante é a forma como se iniciou na prática a Revolução. Houve dois sinais que aconteceram através da rádio. Houve duas músicas que foram tocadas para dar aos militares a indicação de que sim, está confirmado, está na hora, vamos dar início à Revolução. Os sinais de início da Revolução foram sinais de música, sinais da cultura portuguesa. Eu acho isso bastante simbólico, bastante bonito, de certa forma, e eu acho que é outro aspecto que de certa forma romantiza o 25 de Abril. Na noite do dia 24 de Abril, houve uma primeira canção que foi tocada na rádio para indicar aos militares que se preparassem. Portanto, isto foi mesmo no final do dia 24. E depois, na madrugada do dia 25, à meia-noite e 20, portanto às 0 horas e 20 minutos do dia 25 de Abril, tocaram a segunda música na rádio. E essa música, que se chama Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, foi a música que deu o sinal aos militares para que assumissem as suas posições na Revolução e, portanto, foi o sinal oficial do início da Revolução, do 25 de Abril. A frase mais marcante da letra da canção do Zeca Afonso é a frase "O povo é quem mais ordena". O 25 de Abril aproxima-se uma vez mais. Eu ponderei bastante qual seria a melhor forma de falar deste tema e acabei por concluir que, se calhar, a minha perspectiva é aquilo de que eu posso falar melhor enquanto portuguesa. O que é que significa o 25 de Abril para mim, que sou portuguesa, em 2025? Sem dúvida, o 25 de Abril é talvez a data que mais me marca ou que mais me faz refletir todos os anos. Porquê? Eu sou imigrante há muitos anos. Eu deixei Portugal pela primeira vez em 2013. Regressei brevemente durante 2 anos, entre 2019 e 2021, e em 2021 voltei a sair do país. E continuo, ainda não estou em Portugal novamente, ainda não regressei. Gostava de regressar. Mas isso é outro tema. O 25 de Abril, para mim, é o dia em que todos os anos eu paro para refletir sobre a minha liberdade e a nossa liberdade enquanto povo. Eu acho que é importante refletirmos sobre que liberdades temos, que liberdades se calhar nos faltam ou queremos ter mais. Não falo sequer a nível político, é claro que a nível político tudo isto é importante também, mas eu falo mesmo da vida de cada um. Eu acho que liberdade é extremamente importante para os portugueses que sentem o 25 de Abril como eu sinto, ou que da forma que aprenderam, que se calhar os tocou tanto como me tocou a mim, a importância da liberdade de expressão. Eu estou agora a editar o vídeo e tenho uma coisa a acrescentar. Eu acho que é importante mencionar que nem todas as pessoas veem o 25 de Abril da mesma forma. Havia muita censura da nossa cultura, da nossa música, por exemplo. Havia pessoas a serem presas por discordarem com o regime do Estado Novo. E enquanto é possível que a maioria das pessoas já na altura concordasse que esta não era a forma de seguir em frente, na realidade, depois do 25 de Abril, não havia um consenso sobre qual seria a melhor maneira de seguir em frente. Portanto, o que se seguiu ao 25 de Abril foi um período de imensa instabilidade política. É um período histórico bastante complexo, também regido antes e depois do 25 de Abril pelos conflitos com as colónias portuguesas
E, portanto, eu queria mencionar isso e queria mencionar que, na realidade, eu não sei se podemos dizer que Portugal já conseguiu alcançar a sua estabilidade e prosperidade económica. Eu, na realidade, penso que não, penso que ainda não conseguimos. E pronto, queria deixar aqui essa nota que o 25 de Abril não significa menos para mim, por causa disso. Eu penso que continua a ser uma data importante em que nós podemos falar do que é liberdade, refletir, dialogar uns com os outros e tentar chegar a um consenso, efetivamente, sobre qual é a melhor maneira de seguir em frente, porque enfrentamos hoje desafios igualmente difíceis. 51 anos depois de 1974, estamos no ano de 2025. Eu acho que é imperativo nós pararmos, refletirmos, ponderarmos o que é que eu posso fazer hoje para continuar a usufruir da minha liberdade amanhã, ou o que é que eu preciso de mudar hoje para ser mais livre amanhã. Eu acho que há forças que nos querem dividir, há forças que nos querem pôr uns contra os outros. E, e eu acho que é verdade hoje e será verdade sempre que a união realmente faz a força, a união faz a força e o povo é quem mais ordena, se estiver unido, se estiver unido. No dia 25 de Abril, eu reflito sobre as minhas escolhas e a forma como eu exercito o direito e o privilégio da liberdade de expressão. Penso que estamos em tempos muito complexos e é muito importante honrarmos essa liberdade de expressão, não termos medo de dizermos o que pensamos, quer tu estejas em Portugal ou não. Se fores português e estiveres longe, como eu, não deixa de ser importante, não deixa de ser importante fazer essa reflexão. E é isso, são estas as minhas reflexões. Eu queria só falar um bocadinho do 25 de Abril na minha perspectiva. É mesmo só a minha perspectiva e o que se passa na minha cabeça pelo menos uma vez por ano. Seja qual for a situação atual da vida em que te encontras, eu espero que possas ter um pouco de otimismo e de esperança e confiança no futuro. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo, espero que tenhas gostado deste formato. Como eu costumo dizer no final dos vídeos, lembra-te que tu consegues alcançar qualquer objetivo, ok? Acredita em ti e até à próxima. Tchau, tchau.